Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Olha como é que o mês passa. Isaías 9:6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É uma palavra profética acerca de como o Senhor seria visto, ou de como o Senhor se mostraria, ou de como se entenderia o Senhor. No último encontro nosso eu falei de dificuldades que nós temos de interagir com pessoas por não termos o conhecimento bem afinado da intenção de cada pessoa. Até o tema foi base do relacionamento com o Senhor. E quando nós falamos acerca de Jesus, está dizendo que o seu nome seria conhecido como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Algumas traduções separam maravilhoso, conselheiro, e depois falam termos conjugados, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas não tem problema, eu não tenho problema em lidar com isso. Então, olha só. Quando a Bíblia diz que o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seria a maneira como ele seria, é a maneira, foi a maneira e é como ele seria e é reconhecido pelas pessoas. Maravilhoso conselheiro é aquele que opera maravilhas no conselho que ele dá, e quando fala de maravilhoso conselheiro, fala da qualidade dos seus conselhos. A Bíblia fala que nós não devemos andar ou seguir conselho de ímpios, mas a Bíblia fala que a gente deve seguir o conselho de Deus. Então, para que tenhamos relacionamento com o Senhor Jesus, não basta não seguirmos o conselho dos ímpios. Nós temos que seguir os conselhos do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso conselheiro. A Bíblia, quando se reporta a ele, ele mesmo declara, isso está em Mateus 11, diz que ele é manso e humilde de coração. Então, quando você lida com uma pessoa tão poderosa como o Senhor Jesus é, e não existe outro como Ele, ou quando você lida com uma pessoa que ela tem alguma autoridade na terra, ela tem poder de decisões em algum âmbito, numa empresa, em algum lugar, e você percebe que aquela pessoa é mansa e humilde, isso é uma bênção, lidar com uma pessoa assim. Mas quando a pessoa é arrogante, quando a pessoa é insensata, quando a pessoa é soberba, dá até nojo, né? Até para falar a gente mexe com a boca assim, misericórdia. Mas quando nós vamos falar do Senhor Jesus, a palavra diz que ele seria conhecido e reconhecido como maravilhoso conselheiro, e a gente vê isso na trajetória do Senhor Jesus com os homens, a sabedoria dele, a orientação. Diz também que ele seria reconhecido como Deus forte, aquele que tem o controle da natureza, aquele que multiplica pães, ou seja, que a questão da lei da física sucumbe às suas contas, à sua operação, porque ele é maravilhoso. Pai da eternidade fala que ele não estaria limitado à carne, à nossa existência, e que ele está glorificado eternamente, que não há princípio nem fim, porque ele é Deus eterno. Então ele é Pai da eternidade porque ele criou uma eternidade para quem andasse com ele pudesse continuar andando por toda a eternidade. A palavra diz que o Senhor quer que onde nós estivermos, que nós estejamos onde ele estiver, que a gente caminhe com ele. A palavra diz que estaremos assim com o Senhor para sempre. Isso está registrado em João 14, quando fala que ele viria outra vez e nos levaria para si mesmo. Então, não é um momento com Jesus, não são esses anos que eu vivo aqui com Jesus e que você vive. É toda uma eternidade projetada, planejada para nós estarmos juntos. Isso se reveste de muita importância. Existem pessoas na Terra, vê se não é assim, que a gente gostaria que estivesse conosco para sempre e a gente com essa pessoa para sempre. Não é raro vermos, e não vai uma ironia, nem um deboche, nem nada, não existe isso. Só um comentário de pessoas que às vezes perdem um parente de 90 anos. Oh, por que você partiu? Por que você me deixou? Você queria. A pessoa está com 100 anos,
Ah, por que Deus fez isso comigo? O que você queria? Você queria que aquela pessoa vivesse sem paladar, sem conseguir andar, precisando que fizesse tudo para ele eternamente? Você acha que isso dá algum prazer para aquela pessoa? Então, a gente precisa compreender que em alguns momentos pode ser prazer para um, mas não ser para o outro. Nos relacionamentos, poxa, eu gostava tanto da pessoa, mas a pessoa já desgostou, então, ou não gosta mais, ou fez alguma coisa que aborreceu. Então, uma coisa é você querer para si, e outra pessoa, aquela pessoa que você quer para si, dá o ok. Isso é tão esquisito, tão complicado, e às vezes as pessoas são tão orgulhosas, tão sei lá o quê. Mas a Bíblia diz que o Senhor é Pai da eternidade, Ele não tem problema em estar comigo para sempre. Por quê? Simplesmente pelo fato de que quem for morar com o Senhor para sempre, eternamente, é uma pessoa que está em plena harmonia com o projeto dEle para a sua própria vida. Então, eu volto a Jeremias 29, agora no versículo 11, que diz: sou eu quem sei os pensamentos que penso a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, tudo bem, o Senhor pensa isso de mim, quer isso para mim, e eu quero o que Ele quer para mim. É isso aí, exatamente isso. A Bíblia diz, Paulo escreve aos Filipenses, que a Deus convém o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, se eu não me harmonizo com o querer dEle, com o propósito dEle para a minha vida, então o meu projeto de vida com Ele descambou. Se eu não quero me relacionar com Ele, eu não me relaciono. Mas para eu me relacionar com Ele, eu preciso estar dentro do projeto dEle. Paulo fala sobre isso à igreja quando ele escreve aos Efésios. Eu estou com a Bíblia aqui zero bala, e às vezes para a gente achar algum texto não é tão simples, não é tão fácil, né? Aquilo que a gente usa, a gente consegue achar rapidinho. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele tem um projeto para a vida da igreja, e ele mesmo determinou a forma como que a igreja se conduziria. Então, ele diz que ele deu à igreja uns para apóstolos, para pastores, porque ele queria o aperfeiçoamento dos santos. E ele diz também aos Efésios que a gente não deveria entristecer o Espírito Santo, como o qual nós estamos selados para o dia da redenção. E aqui no capítulo 5, ele diz assim, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o pressuposto aqui de relacionamento é que o Senhor Jesus se entregou pela igreja para purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então o Senhor diz como que a igreja deve se apresentar a Ele. E Ele dá à igreja tudo o que ela precisa para se apresentar a Ele daquela forma. Então Ele predispõe, antecipa como Ele quer a igreja. Não, eu não quero viver assim, então abra mão de ser igreja, simples assim. Mas se você quer um relacionamento eterno com o Senhor Jesus, que é o Pai da eternidade, você precisa se condicionar àquilo que Ele determina. Só que nós vivemos num mundo de liberdade. Eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, sem dar satisfação a ninguém. Pirralhos que nem saíram das fraldas, que estão sendo governados pelos gurus da internet e por outros que são governados, que querem governá-los, já criam um ser pequenininho revoltado com tudo. Não obedecem pais,
A Bíblia fala de uma geração desobediente à paz, desobediente a princípios. Parece que é Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala sobre isso. E por isso que nós temos uma geração revoltada, que não obedece preceitos e que quando se depara com os preceitos de Cristo, que são justos e são feitos para o nosso bem, se revoltam. Por que eu tenho que ser assim? Eu vou viver como eu quiser viver, eu vou estar na igreja do jeito que eu quiser estar. Fique à vontade, esteja como você quiser, viva como você quiser viver, só que para estar com Cristo no relacionamento não tem condições, porque o principado está sobre os seus ombros, o governo é dele, o reino é dele. Quando a gente lê a oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos no monte, já diz, venha o teu reino. Então, se você não quer estar no reino do Senhor, se você não quer que ele venha, ele não vem, o reino não vem, não vai governar a sua vida, e aí quem não quiser ser governado com ele simplesmente não estará nos projetos dele, nos propósitos dele. Isso é uma verdade crua e nua. Pode ser aborrecível essa palavra para alguém? Pode ser, mas que seja. Mas é a crua e nua verdade. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e venha e siga-me. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.